Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro das Crônicas, primeiro livro, parte 2, Reinado de Davi. Do capítulo 25, versículo 1 ao capítulo 27, versículo 34. Os cantores. Davi e os chefes do exército apartaram para o serviço os filhos de Asaf, de Emã e de Iditum, que profetizavam ao som da harpa, da cítara e dos símbolos. Eis a lista dos homens encarregados desse serviço. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Natania e Azarela. Filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, que profetizava segundo as ordens do rei. De Iditum, os filhos de Iditum: Godolias, Sori, Jezeias, Asabias, Matatias e Semei. 6 sob as ordens de seu pai Iditum, que profetizava com a cítara para cantar e louvar ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã: Bocial, Matanial, Oziel, Subuel, Jerimote, Ananias, Anania, Eliata, Gedelte, Romentiezer, Gesbacaça, Melote, Otir e Maaziote. Eram todos filhos de Amon, que era vidente do rei, para revelar as palavras de Deus e exaltar seu poder. Deus tinha dado a Emã 14 filhos e 3 filhas. Eis, portanto, os que, sob a direção de seus pais, estavam encarregados do canto no templo. Tinham símbolos, cítaras e harpas para o serviço do templo, sob as ordens de Davi, de Asaf, de Iditum e de Emã. O número deles, juntamente com seus irmãos, exercitados em cantar ao Senhor, todos hábeis em sua arte, atingia o número de 288. Tiraram pela sorte a ordem de serviço, pequenos e grandes, mestres e discípulos. A primeira sorte caiu por Asaf a José, a segunda a Godolias, com seus irmãos e seus filhos, 12. A terceira a Zacur, com seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Izari, com seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Natanias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Bocial, com seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Israela, com seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Joseias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Semeia, com seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Zareel, com seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Asabias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subuel, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matatias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Gesbacaça, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani, com seus filhos e seus irmãos, 12.
A 19ª, Amelote com seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata com seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir com seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gedelte com seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maaziote com seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romentiezer com seus filhos e seus irmãos, 12. Os porteiros. Eis as categorias de porteiros. Dos coritas, Meselemia, filho de Coré, dentre os filhos de Asaf. Filhos de Meselemia, Zacarias, o primogênito, Jadiel, o segundo, Zabadias, o terceiro, Jataniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Filhos de Obededom, Semeias, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Falote, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obededom. Semeias, seu filho, teve filhos que se tornaram chefes de famílias, porque eram homens valorosos. Os filhos de Semeias foram Otni, Rafael, Obed, Eusabade e seus irmãos, homens valentes, Eliú e Samaquias. Descendentes de Obededom, todos esses homens, assim como seus filhos e seus irmãos, homens distinguidos e qualificados para o serviço, eram ao todo 62. Meselemia tinha filhos e irmãos, homens capazes, em número de 18. Osa, dos filhos de Merari, tinha por filhos Semri, o chefe, não era o mais velho, mas seu pai fizera dele chefe. Eucias, o segundo, Tabelias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Os filhos e irmãos de Osa eram 13 ao todo. A estas classes de porteiros, aos chefes desses homens e a seus irmãos, foram confiadas as funções para o serviço do templo. Deitaram sorte para cada porta, pequenas e grandes, segundo suas famílias. Do lado do oriente a sorte tocou a Selemias. Tirou-se a sorte a Zacarias, seu filho, que era um sábio conselheiro, e a sorte lhe atribuiu o lado norte. O lado sul tocou a Obededom e a casa dos depósitos de provisões a seus filhos. A Sefim e a Osa coube o lado oeste, com a porta de Ixalequete, no caminho que sobe. Uma guarda estava defronte à outra. Ao oriente havia 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e nos armazéns 4, 2 a 2. Do lado das dependências, a oeste, 4 no caminho e 2 nas dependências. Tais são as classes de porteiros dentre os filhos dos coritas e os filhos de Merari. Os guardas do tesouro. Os levitas, seus irmãos, tinham a guarda dos tesouros do templo e dos tesouros das coisas sagradas. Dentre os filhos de Letã, a saber, os filhos dos Gersonitas, descendentes de Ledã, chefes das famílias de Ledã, Gersonita, o chefe era Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zatã e Joel, seu irmão, tinham a guarda dos tesouros da casa de Deus. Dentre os Amranitas, os Isaaritas, os Hebronitas e os Ozielitas, era Subael, filho de Gerson, filho de Moisés, o intendente-chefe dos tesouros. Dentre seus irmãos, descendentes de Eliezer, cujo filho foi Raábia, cujo filho foi Isaías, e filho deste Jorão, e filho deste Zecre, e filho deste Selemite. Eram Selemite e seus irmãos que administravam todos os tesouros das coisas santas, consagradas pelo rei Davi, os chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas, e chefes do exército. Eles as tinham consagrado do despojo da guerra para a manutenção do templo. Tudo o que tinha consagrado Samuel, o vidente,
Saul, filho de Cis, Abner, filho de Ner, Joabe, filho de Sárvia, tudo estava posto sob a guarda de Selemite e de seus irmãos, os superintendentes dos negócios exteriores. Dentre os isaaritas estavam postos à frente dos serviços exteriores em Israel, como escribas e magistrados, Conenias e seus filhos, Asabias, da família de Hebron, e seus irmãos, homens de valor, em número de 1.700, faziam a inspeção de Israel, do outro lado do Jordão, a oeste, para todos os negócios religiosos e civis. Quanto aos Hebronitas, cujo chefe era Geria, fez-se no 40º ano do reinado de Davi pesquisa sobre suas genealogias e suas famílias. E foram encontrados entre eles homens de valor, em Jabes de Galaade. Geria e seus irmãos, homens de valor, eram em número de 2.700 chefes de família. O rei Davi estabeleceu-os sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre meia tribo de Manassés para todos os negócios religiosos e civis. Os chefes das 12 divisões do exército. Israelitas, segundo o seu número, chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas, oficiais a serviço do rei para tudo o que se referia às divisões, chegando e partindo mensalmente, tendo cada divisão 24.000 homens. À frente da primeira divisão, para o primeiro mês, achava-se Gesboão, filho de Zabdiel, e sua divisão era de 24.000 homens. Ele era da linhagem de Farés e comandava todos os chefes de tropa do primeiro mês. À frente da divisão do segundo mês, achava-se Dúdia, o Aoita. Macelote era um dos chefes de sua divisão. Sua divisão contava 24.000 homens. O chefe da terceira divisão para o terceiro mês era Banaías, filho do sacerdote-chefe Jojada, chefe. Havia na sua divisão 24.000 homens. Este Bananias era um herói dos 30 e um chefe dos 30. Amizabade, seu filho, era um chefe de sua divisão. Para o quarto mês havia Azael, irmão de Joabe, a quem sucedeu seu filho Zabadias. A divisão contava 24.000 homens. O quinto, para o sexto mês, era o chefe Samaote, o Israelita, e havia na sua divisão 24.000 homens. O sexto, para o sétimo mês, era Ira, filho de Assés de Tecoa. Havia na sua divisão 24.000 homens. O sétimo, para o sétimo mês, era Elis, o Falonita, dos filhos de Efraim. Sua divisão contava 24.000 homens. O oitavo, para o oitavo mês, era Sobocai, o Uzatita, da família dos Zaraitas, e sua divisão compreendia 24.000 homens. O nono, para o nono mês, era Abiezer, de Anatote, dos filhos de Benjamim, e sua divisão contava 24.000 homens. O décimo, para o décimo mês, era Marai, de Netofa, da família dos Zaraitas, e sua divisão contava 24.000 homens. O undécimo, para o undécimo mês, era Banaías, de Faratom, dos filhos de Efraim, e sua divisão contava 24.000 homens. O duodécimo, para o duodécimo mês, era Oldai, de Netofa, da família de Otoniel, e sua divisão contava 24.000 homens. Os príncipes das tribos de Israel. Eis os chefes das tribos de Israel, chefes dos Rubenitas. Eliezer, filho de Zecre, dos Simeonitas. Safatias, filho de Maaca. Dos levitas, Asabias, filho de Camuel, da família de Arão, Sadoc, de Judá. Eliú, irmão de Davi, de Issacar, Amri, filho de Miguel, de Zabulon, Gesmaias, filho de Abdias, de Neftali, Jerimote, filho de Osriel, dos filhos de Efraim, Oséias, filho de Osazil, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Fadaías, da meia tribo de Manassés, em Galaade,
Jado, filho de Zacarias de Benjamim, Jaziel, filho de Abner de Dan, Esriel, filho de Jeroão. Eram estes os chefes das tribos de Israel. Não fez Davi a relação daqueles que tinham 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha prometido multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sárvia, tinha começado esse recenseamento, mas não terminou, porque a ira de Deus viera sobre Israel por causa do recenseamento, e o número deles não foi relacionado nas crônicas do rei Davi. Asmote, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do rei. Jonathan, filho de Osias, dos tesouros que havia nos campos, nas cidades, nas aldeias e nas torres. Esri, filho de Quelube, era superintendente dos camponeses que cultivavam a terra. Semei, de Rama, das vinhas. Zabadias, de Safão, das provisões de vinho nas vinhas. Balanã, de Geder, das oliveiras e sicômoros de Cefela. Joás, das provisões de azeite. Setrai, de Sarom, dos bois que pastavam em Sarom. Safate, filho de Adli, dos bois dos vales. Ubil, o ismaelita, dos camelos. Jadias, de Meronate, das jumentas. Jaziz, o agareu, das ovelhas. Eram estes os intendentes dos bens do rei Davi. Os conselheiros de Davi. Jonatã, tio de Davi, exercia a função de conselheiro. Era ele um homem prudente e sábio. Jaiel, filho de Acamone, estava com os filhos do rei. Aquitofel era conselheiro do rei. Ecusai, o araquita, amigo do rei. Depois de Aquitofel vinham Jojada, filho de Banaías, e Abiatar. Joabe era general do exército real.